Jornalismo em Revista. Você começa o fim de semana bem informado. Mais jornalismo, mais opinião, mais reportagens, mais entrevista. Apresentação: Marco Aurélio Braga. Comentários de Charles Henrique e Rejane Gambim. Reportagens com Shirley Alves e esporte com Wellington Nardes. Produção de Vanessa Banks. Está no ar. Jornalismo em Revista. Mais informação com credibilidade na Mais FM. Boa noite, Regiane, boa noite, Charles Henrique. Vamos começar o nosso Jornalismo em Revista, que estreia hoje com muito jornalismo, reportagens especiais, debate, tudo que acontece neste momento em Joinville, no país, em toda a região norte de Santa Catarina. Vamos começar com a Regiane. Boa noite, Regiane. Mais uma vez participando aqui da Mais FM, do programa jornalístico. Regiane, que já foi gerente de jornalismo aqui na Mais FM, que inaugurou um jornalismo mais profissional aqui na rádio Joinvilense. Boa noite, muito prazer fazer esse programa contigo. Muito prazer duplamente, né? Que bom nós, colegas de jornalismo, todos juntos, fortalecendo esse sonho de fazer jornalismo sério na cidade. Muito bacana estar aqui na Mais FM. Fico muito feliz que vou reencontrar muitos ouvintes através das ondas da Mais agora. E vamos começar com a Regiane. Regiane, qual é o seu destaque aí da semana, dessa semana que passou? Nós começamos aí o final de semana. E o que foi destaque para você nessa semana? Olha, como a gente vai ter muita notícia ruim daqui pra frente, daqui a pouquinho, nos nossos destaques, porque é normal, a gente teve muita coisa chata acontecendo por aí, né? Como sempre, em Joinville, no Brasil, enfim. Eu vou começar com uma notícia boa, que eu achei legal, que foi o destaque dessa semana pra mim, que foi uma agenda super cheia que foi divulgada, né, para os fãs de shows e de artistas, e que a gente já reclamou muito aqui na Mais, em vários lugares, nas rodas, nas conversas, que não tinha show, que não tinha oportunidade, que não tinha o que fazer. Olha só, tá cheio de coisa legal que vai acontecer aqui, né, Charles? Verdade. Tem Leci Brandão, tem Celso Blues Boy, tem Roupa Nova, tem Ivete Sangalo, parece inacreditável, assim. Tem Preta Gil, Maria Rita, Nando Reis, só para citar alguns, Titãs, Paula Fernandes, muita mais gente vindo. Isso, assim, de hoje até, sei lá, setembro, outubro, é uma notícia bacana pro Joinvilense, né? Que tem que agora ir aos shows. Ele pediu, agora ele tem que comprar ingresso bonitinho, pagar e assistir esses artistas, senão depois a gente volta a estaca zero de novo. Joinville não dá pra agora reclamar que não tem mais shows aqui em Joinville, shows pra todos os gostos, desde Raimundo até Maria Rita, bacana, um show inédito isso, né? Aqui em Joinville, num novo espaço, né, Regiane? Um espaço ali da Liga de Sociedades, um espaço bonito ali que foi construído. Já teve show do Ney Mato Grosso ali, muitas pessoas elogiaram, e agora essa gama de shows aí, bem interessante mesmo, um destaque na semana, todos os jornais divulgando aí. Charles Henrique, nosso comentarista político aqui do 103 Notícias, também integrante do audioblog, que vai nesse horário aqui das 6 às 7 de segunda a quinta-feira agora, e nós ganhamos esse espaço na sexta-feira, mais jornalismo aqui na Mais FM, nosso comentarista aqui na revista, também na revista. Charles, o que você destaca importante que aconteceu essa semana, que além dessa muita movimentação política aí na área política em Joinville, com manifestações na Câmara de Vereadores, greve que continuou, qual é o teu destaque aí da semana, Charles? Verdade, Marco, boa noite também, Rejane, boa noite aos nossos rádio ouvintes aqui em toda a grande Joinville. Nós tivemos um fato diferente hoje, principalmente na questão da greve aqui em Joinville. O prefeito negociou com 8 servidores grevistas na tarde de hoje. A prefeitura prometeu 4% de aumento se o comprometimento com a folha de pagamento chegar a 44% do total do orçamento no mês de outubro. Aí fica a minha pergunta: por que não 3 parcelas de 2,2%, que chegariam ao final do ano com 6,6%, que seria o reajuste de acordo com a inflação? Então, se o governo pode dar 4% a partir de outubro, por que ele não parcela em 3 vezes, e aí final do ano ele já teria pago toda essa reposição da inflação para os servidores? Continuo achando, a gente comentou muito no 103 Notícias, programa jornalístico da manhã aqui na Mais FM, que a palavra exata para que colocaria fim nessa greve de servidores é inflação. Continuo achando que a inflação para os dois lados. O sindicato fala para a prefeitura, paga a inflação, a prefeitura aceita e ponto final nessa história toda e acaba essa polêmica? De fato, sim, porque o servidor ele quer aquilo que lhe é justo e que é o aumento de acordo com a inflação. Essa é a principal reivindicação, Marco e Rejane. Se for dado a inflação para o servidor, eu creio que a greve tende a acabar. Essa é a palavra-chave
para a questão da greve? Eu acompanhei a reunião junto lá no gabinete, no colegiado, e o prefeito, inclusive, confirmou, porque os grevistas pediam que se abonasse os dias parados, e o prefeito disse que não, que os dias serão descontados mesmo, e isso foi um ponto também que há uma cobrança, eles pedem muito isso, e o prefeito disse que não vai fazer e que não tem dinheiro para pagar antes de... E essa é a grande arma da prefeitura junto aos servidores para enfraquecer o movimento grevista, porque descontando o salário dos servidores públicos, a direção do sindicato fica numa situação muito constrangedora, porque na verdade o sindicato, o salário do presidente e dos diretores não serão descontados porque eles são dirigentes sindicais. Eles estão no exercício da função. E só para complementar tudo o que a Regiane e o Marco acabaram de falar, o TJ arquivou o recurso hoje do sindicato dos funcionários públicos de Joinville, que pedia o pagamento dos dias parados. Então o TJ, que é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, falou que a prefeitura pode manter como está o corte desses 2 dias na folha de pagamento para quem fez a greve. E o sindicato já prometeu recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça em Brasília. Nós vamos começar aí com um assunto que foi muito debatido também aqui em Joinville e um escândalo em Santa Catarina, que foi a prisão do ex-deputado estadual e também ex-deputado federal Nelson Guettin. Ele era presidente estadual do PR, o Partido da República, e é acusado pela Polícia Civil, acreditem, de estupro e crimes sexuais com adolescentes. Horrível. Eu acho que isso a gente não tem nem palavras para comentar, nem a gente que aprende a lidar tanto com as palavras, porque assim, ó, um homem que tenha coragem, ou qualquer ser que tenha coragem de fazer alguma coisa com uma criança, e antes que alguém diga, Regiane, como eu vi essa semana, uma menina de 12 anos hoje em dia sabe muito mais que muita gente, a gente tem que entender que ela não sabe, não tem o juízo de uma pessoa de 18 ou 21 anos. Então assim, ó, essa pessoa é um animal pra mim, não pode fazer esse tipo de coisa. E outra, abre aquela velha história que políticos estamos colocando lá, porque as pessoas escolheram e colocaram. Cadê a nossa sociedade que tem que ver valores, família, quem é essa pessoa? Aquela velha história, um dia eu vi o Charles comentar aqui faz muito tempo, que a gente deveria prestar mais atenção, a Ana Paula já falou disso aqui também, que a gente teria que prestar atenção, os caras que entram de repente na política sem nada, 2 anos depois o cara tem carro novo, casa nova, senda de camisa da Paulo Ralph Lauren, não sei o que, tem apartamento não sei aonde, e ninguém percebe essas coisas, né? Estão ao nosso redor, quer dizer... Olha isso, olha que exemplo de político aí, né? E este caso só apareceu para a imprensa, Regiane, porque o Nelson Guettin não perdeu o foro privilegiado, porque ele não era mais deputado. Como o Marco falou, muitos casos ainda estão em investigação, mas não estão sendo liberados para a imprensa, as informações também para a sociedade num todo, por causa do foro privilegiado que protege todos os políticos de algumas questões pendentes com a justiça. E a pergunta que se faz é se o Nelson Guettin fosse ainda deputado federal ou estadual, ele estaria ainda em liberdade. Verdade, por causa dessa questão toda. Aliás, a gente tem que torcer para que a justiça exista nesse Brasil cada vez mais, inclusive para quem tem dinheiro e para os nossos políticos que colocam tudo embaixo dos panos, pagam alguém, tudo fica por isso mesmo, né? E nós vamos voltar a falar sobre a greve dos servidores públicos aqui em Joinville. A prefeitura apresentou nova proposta para os servidores municipais em greve, uma reunião hoje à tarde com o prefeito e mais 6 servidores em greve. Não estavam presentes os diretores do sindicato, porque a prefeitura acabou não aceitando que os diretores do sindicato participassem dessa reunião, e a prefeitura ofereceu 4% de aumento em outubro, condicionado à redução para 44% do comprometimento da folha de pagamento. O sindicato fez a assembleia agora há pouco, na frente da prefeitura, e segundo a nossa produção aqui, a jornalista Vanessa Banks conversou com o presidente do sindicato, o Uri Beatauter, que ele disse que a proposta foi rejeitada novamente, pois era a mesma coisa que a proposta anterior, era a mesma proposta anterior que a prefeitura havia feito. Por decisão unânime, a greve será mantida e entra para a sua 5ª semana. Já a gente conversou também com a assessoria de imprensa da prefeitura, que disse que a assembleia não aceitou a proposta da prefeitura, apesar das várias tentativas aí da prefeitura. Nós ouvimos os 2 lados aí nessa questão da greve. E só para lembrar, às 2 horas da tarde, na segunda-feira, tem nova audiência pública na Câmara de Vereadores, e aí o clima vai novamente esquentar muito lá na Câmara de Vereadores, porque tem nova audiência aí com os vereadores e o pessoal da prefeitura explicando por que não pode dar. A gente fica aqui na expectativa de ver o que vai acontecer na semana que vem, porque no meio de tudo isso tem os aproveitadores, né, Marcão Braga e Charles? Isso. Tem os aproveitadores do circo, né? Porque tem pessoas sérias sofrendo, tem pessoas sérias no meio dos grevistas, tem pessoas sérias no meio da prefeitura, porque a unanimidade é burra, certo?
Sim. Alguém conhece alguém que é 100% bom ou 100% ruim? Não, né? Sempre até o pior dos bandidos tem alguma coisa que ele já fez de bom. O problema é que a gente percebe no meio desse movimento todo, quem está dentro, quem está fora, que tem gente muito mal intencionada e assim, aproveitando para se dar bem, né? E aí o circo aumenta, a gritaria aumenta, o interesse fica até político, desrespeitoso, né? O interesse político é grande. Esses mesmos políticos são aqueles que não fazem fogo para a greve dos professores estaduais, por causa das articulações políticas. De um lado está o PSDB, DEM, PSD, né, o aliados do governador Raimundo Colombo, e do outro lado estão aliados do governo Carlito. Então, os mesmos que podem fazer fogo para a greve do governo Carlito são aqueles que podem não fazer fogo para a greve dos servidores estaduais em relação ao governador Raimundo Colombo e vice-versa. Então, esse é o jogo político que até ontem nós vimos o presidente Lula chamando o PMDB de companheiros, né, as pessoas do PMDB de companheiros. Isso na história política do país é um fato muito importante. Os grevistas estão começando a pedir também o impeachment do governo Carlito. Mas calma lá, o impeachment pela lei orgânica do município de Joinville, eu já falei isso aqui no 103 Notícias, só pode ser dado se tiver comprovado alguma improbidade administrativa, ou seja, roubar, furtar alguma coisa dos cofres públicos. Mas isso não aconteceu e é uma coisa que nós temos que deixar bem claro para a sociedade joinvilense. Não é porque nós não gostamos de um governo X ou de um governo Y que nós temos o poder de tirá-lo assim que nós queremos. É uma coisa que nós temos que respeitar a legislação brasileira que diz que o prefeito é eleito para 4 anos de mandato e só pode ser cassado por alguma improbidade, alguma irregularidade. Então o servidor que está pedindo impeachment no governo Carlito tem que ler um pouquinho da lei orgânica e saber, antes de gritar impeachment, motivado por situações partidárias eleitoreiras visando 2012. E quem defende o impeachment claramente é o próprio presidente da Câmara de Vereadores, Odir Nunes, e o vereador de oposição do PSDB, Maurício Peixer, que defendem aí que é preciso abrir, que já há indícios, fatos muito fortes para pedir o impeachment do prefeito Carlito Mers. E nessa semana também rolou muito boato na Câmara de Vereadores. Nós tivemos lá, eu e Charles Henrique tivemos na Câmara, pegando alguns bastidores, pegando informações. Terça-feira, e o boato que surgiu da semana também foi a renúncia do vice-prefeito Ingo Butzke, que acabou não se concretizando. Nós mesmos conversando com ele, foi uma fofoca que surgiu inclusive nas redes sociais. Perigo das redes sociais. Vamos dar mais 2 notícias aqui factuais. A primeira são 2 tragédias que ocorreram ontem aqui na região de Joinville, na BR-376, essa estrada que liga Santa Catarina ao Paraná, principalmente aqui liga Joinville a Curitiba. 3 pessoas morreram depois que um caminhão pegou fogo na descida da serra. E outra tragédia foi em Araquari, no bairro Rainha, quando um pai atropelou o próprio filho depois de dar ré num carro. O menino tinha apenas 1 ano de idade e não resistiu e morreu a caminho do hospital. Uma história muito triste, que mais do que tragédia é uma fatalidade o que aconteceu ali no bairro Rainha. E outro episódio que aconteceu hoje de manhã, 8 homens fugiram do presídio regional aqui de Joinville. Na madrugada de hoje eles serraram uma grade, pularam 2 muros e a maioria é acusada de assaltos e tráfico de drogas. E o mais incrível, acredite, ninguém viu nada. Como que pode, né? Fica meio complicado, assim, se fosse 1, até, né, poderia ser, mas assim, 8 fugiram e ninguém viu nada, como é que pode, né? Tem umas coisas que a gente não consegue entender, né? É verdade. É difícil entender. E o Jornalismo em Revista vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a Rejane Gambim, nossa convidada mais do que especial, que retorna aqui a Mais FM. Muito obrigado, Rejane, pela participação. Foi um prazer, adorei estar aqui, né? Já que eu sou fixa como convidada especial. Convidada fixa do Estarei programa. sempre aqui. Quem quiser mandar uma dica pra gente, pode mandar pro meu Twitter também, Regambim. REGAMBIN, porque todo mundo troca os M's e os N's ali. E obrigada pela companhia, pelo convite. Um beijo para Ana Paula Peixer pelo convite, para você também pelo convite. Muito legal. Obrigado, Rejane. E obrigado, Charles Henrique, também pela participação em mais esse programa aqui de jornalismo da Rádio Mais FM. Obrigado, Charles. De nada, Marco. Estamos de volta às 7h15 da manhã, segunda-feira, no 103 Notícias, primeira edição. E obrigado você que prestigiou o Jornalismo em Revista, que retorna na próxima sexta-feira aqui na Mais FM. Não esqueça, toda sexta tem Jornalismo em Revista aqui na Mais FM, das 6 às 7 da noite. O Jornalismo da Mais FM retorna na segunda-feira às 7h15 da manhã e ao meio-dia com 103 Notícias.
Tenham todos um ótimo final de semana. Jornalismo em Revista. Você começa o fim de semana bem informado. Mais jornalismo, mais opinião, mais reportagens, mais entrevista. Apresentação: Marco Aurélio Braga. Comentários de Charles Henrique e Rejane Gambim. Reportagens com Shirley Alves e esporte com Wellington Nardes. Produção de Vanessa Banks. Jornalismo em Revista. Mais informação com credibilidade na Mais FM.